Vamos falar da nutrição e o uso de prazol. Quando eu falo do prazol, né, um medicamento, os inibidores de bomba de próton, eu estou falando do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim, um monte de prazol aí. E eu já fiz um vídeo sobre isso na minha rede social Nutricírio, que eu posto todo dia 8h30 da noite. A vantagem de ter feito o canal do YouTube bem depois da minha rede social é que eu tenho muito conteúdo no Instagram que eu consigo elaborar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, não ficar preso só a imagem e texto. Às vezes falando fica mais fácil esse entendimento. Então, eu não vou entrar muito em detalhe das funções aí do prazol, vai ser uma coisa mais resumida, até porque eu sou nutricionista e como nutricionista eu tenho que falar principalmente sobre nutrição. Então, a finalidade do vídeo é mostrar uma relação do uso frequente, do uso crônico do omeprazol ou do prazol de maneira geral, já que são todos inibidores da bomba de próton, com algumas possíveis deficiências nutricionais, tá? Então, prazol às vezes é prescrito para uma gastrite, para uma úlcera, mas muita gente utiliza quando a gente tem aquela queimação no estômago, né? Aquele queimação começa a doer, o estômago doer, o estômago. Aí você vai lá, toma um omeprazol, um pantoprazol e mostra com aquele alívio, né? Como se tivesse ligado umas mangueiras assim no seu estômago, eu contextualizei no meu post. Eu não faço ideia como é que eu tenho essas ideias aí na hora, mas enfim. Ele como se fosse diminuir essa queimação. Então promove aquele alívio, aquele relaxamento, aquela sensação de bem-estar e ele realmente consegue exercer a função dele, que é promover essa certa diminuição na queimação, esse aumento de pH. Então, o problema não é o omeprazol, o prazol, e sim aquele uso indiscriminado, aquele uso sem prescrição médica, aquele uso como se fosse profilático. Eu escuto isso com muita frequência. Ah, eu vou beber muito? Então eu vou tomar um prazolzinho antes, aí porque eu sei que eu vou passar mal. Ou eu vou comer essa comida gordurosa, aí eu sei que eu vou passar mal, então já vou tomar para relaxar. E já vou tomar outro na sequência aí também para prevenir. E fica utilizando aquela coisa indiscriminada, como se fosse um open bar de medicamento. Até na nutrição tem isso, o uso de suplemento aí, dosagens cavalares aí de pré-treino e outras coisas que às vezes não vai exercer realmente a função dele. Só vai te dar uma cefaleia, alguma coisa do gênero, tá? Mas eu trago para vocês também uma referência de 2018 que ele fala que até mesmo prescrição médica em pacientes, aí 50 a 70% dos pacientes aí idosos que estavam hospitalizados não necessariamente precisaria da prescrição de prazol. Então tá tendo uma coisa indiscriminada aí em todos os grupos aí, tudo bem? Então fiz aqui uma relação mostrando que a gente tem o prazol, que ele consegue realmente exercer uma coisa benéfica, ele é importante independente de algum cenário, de alguma situação clínica que você tem, só que aquele uso crônico, aquele uso indiscriminado pode tornar o bonzinho em um vilão. Tá, e eu vou tentar detalhar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo, para eu tentar, antes de eu contextualizar, vamos tentar explicar mais ou menos o mecanismo de ação desse prazol. A gente tem aqui o seu estômago e o seu estômago tem um pH, que é aquele nível de acidez. Quanto menor o valor do pH, mais ácido. Quanto maior o valor do pH, mais básico, ou seja, menos ácido. Então, menor o valor, mais ácido, maior o valor, menos ácido. Então, o pH do seu estômago é um pH de 1 para 2, ou seja, ele é bem ácido. E quando a gente faz a utilização de algum prazol, ele consegue elevar esse seu pH para 3 e 4, ele aumenta o seu pH, então consequentemente ele vai deixar menos ácido. Parece pouco de 2 para 3, mas pensando na química mesmo, é de 100 a 1000 vezes menos ácido, tá? Então ele realmente deixa um ambiente muito menos ácido no seu estômago, e é por isso que traz aquele relaxamento, aquele alívio, aquela diminuição da queimação quando você faz a utilização do prazol. Tá bom? E para contextualizar esse cenário aqui, para começar a mostrar uma possível deficiência nutricional na suplementação crônica, né, na utilização crônica do prazol, eu trouxe aqui a vitamina B12 e o vetor que eu trouxe para caracterizar a vitamina B12 é esse polvinho feliz aqui, esse polvinho rosa. Já que ficou dúvidas, eu recebi alguns directs mostrando que teve dúvidas sobre essa formatação aqui, eu vou detalhar mais para vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre a vitamina B12. Quando a gente pensa na vitamina B12, ela está principalmente presente em origem animal, tá? Então, laticínios, na carne. Aqui eu trouxe até um livro que eu utilizo bastante, que é a biodisponibilidade de nutrientes da cosolina. Acho que é Silvia Cosolina, né? E aqui mostra a tabela da quantidade de B12 em cada alimento, em 100 gramas de alimento. Então, mostrando, né, que o bife de fígado é a maior fonte e tudo mais. E eu achei legal porque ele mostrou também
a biodisponibilidade desses alimentos. Biodisponibilidade não é o que você dá, é quanto você realmente consegue aproveitar pelo seu organismo, tá? Então, quando a gente pega em peixes, a biodisponibilidade de B12 em peixes é de 42%, no frango é de 63%, e em ovos acaba sendo aí de 9%, tudo bem? E a gente percebe que é principalmente fonte animal, então às vezes se você tem uma exclusão de fontes animais, você tem que se preocupar principalmente aí com a suplementação de vitamina B12, tá? Então, vamos mostrar. Já que eu mostrei que a vitamina B12 ela está principalmente presente na proteína animal, ela está sendo aí transportada, ela está sendo carregada, ela está grudadinha com uma proteína. Então, aqui a proteína, que é essa bolinha roxa aqui, que está junto com essa B12. A primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir absorver essa B12, então elas estão lá, carregadinhas, transportadinhas, uma abraçadinha com a outra. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir melhorar essa absorção dela é separar essa proteína dessa vitamina B12. Eles têm que separar. E quem que faz essa separação é o ácido gástrico lá do seu estômago e uma enzima que a gente vai chamar de pepsina, que está aqui a pepsininha aqui, tá? Tá só olhando a vitamina B12 sendo carregada pela proteína. O que eles vão fazer? Eles vão separar a proteína da vitamina B12. Então agora a vitamina B12 ela está livre. E já que ela está livre, ela segue outros caminhos lá, mas de maneira resumida, ela vai se ligar no fator intrínseco. Tá aqui, ó, o menininho, sei lá, azul aqui, não sei, ciano, essa cor. A vitamina B12 se liga nesse fator intrínseco. E quando eles estão ligados, quando eles estão juntos, já que esse fator intrínseco aí, ele tem mais resistência a proteases, por exemplo, ações, enzimas conseguem degradar essa proteína, eles conseguem ser transportados até o ilho para serem realmente absorvidos. Então você consegue ter uma absorção efetiva dessa vitamina B12. Então, só para a gente resumir, para traduzir meu desenho aqui, a gente tem a vitamina B12 coladinha lá com a proteína e a pepsina só olhando. De repente ela quer ser absorvida, certo? Então a pepsina ela vai separar a proteína da vitamina B12 e vai dar a vitamina B12 para o coleguinha dele, que é o fator intrínseco. Aí eles vão ficar felizões e vão conseguir ser absorvidos lá no ilho. Vai, tá bonitinho aí os vetorzinhos, dá para entender. Vai. Agora que eu expliquei ficou mais fácil. Então faltou só mais uma partezinha de eu explicar. Se você olhar aqui em cima, tem esse pepsinogênio, né? Que ele tá lá sem os bracinhos aí da pepsina. E o que é esse pepsinogênio? Esse pepsinogênio é a enzima inativa. Ela precisa ser ativada em pepsina. Então, ela é como se evoluísse, se convertesse para pepsina para conseguir exercer função. Então, o primeiro passo necessário para a vitamina B12 ser absorvida é a gente converter esse pepsinogênio em pepsina, para a pepsina conseguir separar a proteína da vitamina B12. Tá? O problema é que essa pepsina ela só consegue ser efetivamente, o pepsinogênio consegue ser efetivamente convertido em pepsina se o pH do seu estômago está ácido, está bem ácido. A partir do momento que você toma um prazol, você deixando esse ambiente menos ácido, você diminui essa conversão de pepsinogênio em pepsina. E se você não converte o pepsinogênio em pepsina, olha só o que acontece. Esse pepsina não consegue tirar a proteína da B12 e se a proteína não sai da B12, a B12 não consegue se ligar no fator intrínseco e não consegue efetivamente ser absorvida. Então, mesmo você consumindo fontes de vitamina B12, você não consegue absorver ela de uma maneira mais eficaz, pensando principalmente nesse meio aí de mecanismo absortivo. Não é uma informação nova, isso eu até fiz questão de mostrar uma referência de 1999, mostrando uma relação do consumo frequente de prazol com a deficiência de vitamina B12. Então, mostrando que o uso frequente, né, esse uso aí principalmente indiscriminado de omeprazol ou de prazol, né, que já que são todos inibidores da bomba de próton, conseguem reduzir os níveis de vitamina B12. Quando a gente pensa na vitamina B12, ele tem relação principalmente com a sua cognição. Quando você tem baixos níveis, começa a provocar uma neurodegeneração, então diminui memória, aumenta a suscetibilidade de desenvolvimento de Parkinson, de Alzheimer, de demência, tá? Aqui fez uma relação até da utilização de prazol com o risco de demência, mostrando também, aqui eu peguei do próprio livro da PubMed, que fala da vitamina B12, que pode causar uma anemia, então consequentemente pode provocar algum problema cardiovascular, problemas neurológicos, risco de câncer no seu
estômago, tá? A gente tem aqui desenvolvimento de doenças autoimunes, como por exemplo o Hashimoto, artrite reumatoide. Ela tem relação, já que a vitamina B12 é importante para a metilação dessa homocisteína, então apresentam níveis mais elevados de homocisteína na deficiência de vitamina B12. E homocisteína pode ser um marcador aí considerado de formação de placa de ateroma, né, de entupimento de artérias. Lembra? Entope a artéria. Já falei várias vezes em vários vídeos isso, né? Ele começa a aumentar, começa a gerar uma inflamação lá, um aumento de célula espumosa, gera um coágulo e esse coágulo aí começa a causar, por exemplo, aí um infarto, uma angina e algum problema cardiovascular, mostrando realmente que a deficiência de vitamina B12 acaba sendo um problema, tá? Então, a partir disso, pessoal, não é para você falar, vou parar de usar. Não, não é isso. Eu sou nutricionista. Nutricionista fala de nutrição. E até porque eu já fiz um curso que falava sobre a utilização desse prazol, né? Que foram próprios médicos falando que até o uso ele tem que ser um desmame, né? Você não pode só parar a utilização. Até porque você pode até piorar o risco caso você tenha uma úlcera ou caso você tenha uma gastrite, tá? Eu tô falando só uma possível relação aqui de deficiência nutricional. E quando a gente faz o uso aí de prazóis, será legal a gente ficar sempre avaliando seus níveis de vitamina B12, por exemplo, tá? Então é mais nesse cenário. Para de achar que é open bar, para de achar que é balinha, para de achar que não vai te fazer mal, porque eu trouxe aqui uma evidência que pode gerar algum problema. Eu também já fiz um outro post aqui que eu também trago para vocês, que eu falei que o uso crônico de prazol, ele não reduz apenas a absorção de vitamina B12, mas ele também reduz a absorção de vitamina C, de ferro, de magnésio e de zinco. Então, pessoal, novamente, eu estou só trazendo uma possível deficiência, uma relação nutricional com o consumo de prazol, tá? Então, novamente, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não para de utilizar por conta própria, como também não comece a utilizar por conta própria. Procure um especialista, seja um gastro aí, ou seja um médico específico nessa área, tá bom? Realmente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.